Bom dia. Eu agradeço o convite da organização para participar do 24º Congresso Brasileiro de Economia, para falar sobre Rússia. Como eu sou um historiador, eu vou guiar minha fala por uma perspectiva histórica. Eu vou tentar analisar a economia da Rússia atual, seu desenvolvimento econômico da Federação Russa atual, numa perspectiva de longo prazo, introduzindo alguns elementos históricos que são importantes para entender, né, a situação atual do país. Desse ponto de vista, um ponto de partida básico é o final da União Soviética, a desagregação da União Soviética, processo que teve consequências até hoje, né? A União Soviética, em meados dos anos 80, antes do início da perestroika, era uma das duas superpotências do mundo, né? E tinha a segunda economia do mundo, tanto em termos nominais quanto em paridade de poder de compra. Depois, com a perestroika de 85 a 91, houve a desagregação do país no final, né, com a formação de países independentes a partir das suas repúblicas, e também a formação da Federação Russa. Para analisar o desenvolvimento econômico da Federação Russa de 1991 até hoje, eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint que analisa ano a ano o desenvolvimento, o crescimento anual do PIB, de 1991 até hoje. Eu vou colocar aqui. Então, de 1991 até hoje, nós podemos ver o desenvolvimento histórico da Federação Russa em duas grandes fases, né? A era Yeltsin, nos anos 1990, e a era Putin, nos anos 2000. E essas duas fases tiveram dinâmicas bem diferentes, né? Politicamente, se diz que a era Yeltsin foi mais aberta, né? Mais democrática, vamos dizer assim. A era Putin houve um fechamento político, que alguns dizem que é até autoritário. E, economicamente, dinâmicas bem diferentes também. Aqui pela tabela, nós podemos ver que nos anos 1990, sob Yeltsin, né, o Putin chegou ao poder em 1999 como primeiro-ministro, né, e depois, em 2000, ele se tornou presidente. Nós podemos ver pela tabela, eu vou usar o cursor aqui para mostrar, que em todos os anos até 1998, com exceção de 1997, teve um pequeno crescimento positivo, todos os anos foram de crescimento negativo da economia, decréscimo econômico. E decréscimo econômico forte, né? 1992, menos 14%, 1994, menos 12%. Literalmente é como se fosse uma guerra. A queda do PIB da Rússia nos anos 90 foi maior do que a queda do PIB na Rússia nos anos da Segunda Guerra Mundial, do PIB da União Soviética nos anos da Segunda Guerra Mundial, como um todo. Porque, na verdade, na Segunda Guerra, houve um grande decréscimo nos 2 primeiros anos, né? Mas houve uma recuperação econômica posteriormente, ainda dentro da guerra, com a retomada de territórios dos alemães, né? Transferência de fábricas para outras regiões. Então, como um todo, os anos 1990 tiveram uma queda agregada maior. Por exemplo, também se pode dizer que a queda do PIB da Rússia nos anos 90 foi maior que a queda do PIB dos Estados Unidos na década da Grande Depressão dos anos 1930. Eu estou reforçando isso porque, economicamente e também politicamente, isso gerou o chamado trauma dos anos 90, que marcou a psique social dos russos até hoje. Tá? E essa experiência nos anos 90 também vai explicar muito da popularidade inicial de Putin chegar ao poder. Porque nós vemos aqui pela tabela que quando Putin entra, assim que ele entra em 1999, a Rússia começa a retomar o crescimento positivo da economia. E um crescimento alto, inclusive. Até 2008, a Rússia cresceu numa média girando em volta de 7%, alguns anos 10% em 2000, né, 2006, 2007, 8 e tanto por cento. Isso aí é muito importante para entender a popularidade inicial do Putin. It's the economy, stupid. Aquele
aquele dito, né, da campanha eleitoral do Clinton contra o Bush pai, pode ser usado um pouco para esse início do Putin aí, tem muito a ver com a economia. Mas uma das tônicas que eu vou adotar aqui é que esses desenvolvimentos na Rússia não podem ser vistos meramente pelo prisma econômico, mas também político. A popularidade do Putin tem a ver também com o componente político, que eu vou colocar um pouco mais adiante. Mas eu queria mostrar, primeiro, essa mudança da água para o vinho, né, com a chegada de Putin ao poder, que, para os russos, então, o Putin era uma espécie de milagreiro, que exatamente bastou entrar para resolver o problema. É claro que nós, como economistas, sabemos que a situação é bem mais complexa do que isso. O Putin, ele deu a sorte de entrar num momento muito favorável, né? Ele entrou em 1999, que foi exatamente depois do fundo do poço da crise dos anos 90, que foi, esse fundo do poço foi o quê? Foi a crise financeira de agosto de 1998 na Rússia, né? Uma crise financeira que teve repercussões, inclusive, mundiais, né? Afetou o Brasil em janeiro do ano seguinte. O simples fato de você ter entrado depois do fundo do poço, esse é o momento mais propício para um político assumir o poder. Quando você, por definição, do fundo do poço não se passa, não fica pior, né? Ou fica naquele nível indefinidamente, o que é muito difícil, ou a tendência é ter uma recuperação depois, né? E, além disso, o Putin deu outra sorte. 1999 e 2000 foram exatamente os anos em que o preço do petróleo literalmente disparou. O barril do petróleo, que em 1998 chegou a estar abaixo de 10 dólares o barril, subiu ao longo, chegou a um ápice em 2008 de 145 dólares o barril. O preço do petróleo não dobrou, triplicou, quadruplicou, não. Ele mais do que decuplicou, de menos de 10 dólares a 145 dólares o barril. Isso aí possibilitou ao Putin resolver muito rapidamente problemas dos anos 90 econômicos. Por exemplo, os salários e aposentadorias estatais sob Yeltsin viviam atrasados meses. Às vezes as pessoas não recebiam salários por meses. O Putin, em menos de um ano, regularizou os salários, botou em dia salários e aposentadorias estatais. Então, tem muito a ver a popularidade do Putin com essa retomada econômica. Mas eu vou dizer que não é só isso, há um componente político que nós vamos ver. Agora, antes de entrar nisso, nós devemos notar também que, além dessa divisão da era Yeltsin e era Putin, com dinâmicas econômicas bem diferentes, a dinâmica econômica não é só positiva sobre Putin. Os anos sob Putin também podem ser divididos em duas grandes fases, como nós podemos ver aqui na tabela. De 2000 a 2008 foram os anos das vacas gordas, né? Crescimento econômico altíssimo, acima de 5% ao ano, né? Média de 7%. Agora, de 2009 até hoje, mudou essa dinâmica. A dinâmica anterior, que era de estabilidade macroeconômica, nós vamos ver que o regime do Putin é uma mistura, eu vou fazer uma provocação aqui, o regime do Putin é uma mistura peculiar de elementos de estímulo do tipo keynesiano e também de nacional desenvolvimentismo, com um grande conservadorismo fiscal. Nós vamos ver isso posteriormente. Ou seja, na primeira fase, havia essa estabilidade macroeconômica com crescimento econômico. A partir de 2009, a estabilidade macroeconômica, esse conservadorismo fiscal vai continuar até hoje, mas com crescimento econômico diminuindo, e aí podemos falar em duas subfases, de 2009 a 2013, o crescimento econômico, que era acima de 5% ao ano em média, caiu para baixo de 5%. E depois de 2014, com a crise da Crimeia e as sanções que vieram depois, que estão afetando a Rússia, o crescimento econômico veio diminuindo para níveis próximos a 1% em média, e chegando a um momento, talvez, de estagnação econômica, como alguns estão colocando, né? Então, a era Putin não foi só a parte das vacas gordas, né, em termos de crescimento econômico. O grande desafio atual é se ele pode recuperar a questão do crescimento econômico. Mas e aí nós vamos ver as opções do Putin. E aqui
eu vou entrar na minha tese central nessa fala, é de que os desenvolvimentos da economia na Rússia não podem ser vistos apenas pelo prisma econômico. O sistema Putin, que eu vou chamar assim, ele não é puramente econômico, ele tem um componente político. Em todos os países, a economia não anda sem a política, né? Mas, especialmente na Rússia, esse componente político é importante. Eu vou explicar por quê, há razões históricas. Então, só para entender o sistema Putin e as alternativas que nós temos hoje, as dificuldades do sistema. O sistema Putin é, como eu falei provocativamente, né, essa mistura de elementos de incentivo, de estímulo do tipo keynesiano e nacional desenvolvimentista, com um grande conservadorismo fiscal, um grande rigor fiscal. Eu vou mostrar esse conservadorismo fiscal no próximo slide. Nós temos aqui a saúde fiscal da Federação Russa é invejável nesse tempo todo, né? Nós temos aqui, no segundo slide, dívida pública em percentagem do PIB, 19,5%. É o 9º país menos endividado do mundo. Reservas estrangeiras, 593 bilhões de dólares. É a 5ª melhor posição no mundo. Inflação relativamente baixa, 3,7%, né, posição 81 do mundo. Dívida externa, 468 bilhões de dólares. É a 32ª maior do mundo, 32ª do mundo, desculpem, e a maioria dela é do setor privado, hein? O governo não tem grande dívida externa. E o orçamento federal da Rússia, em muitos anos, ele é superavitário. Né? 2018 foi superavitário, 2019 também superavitário, em 2020, com a crise da pandemia, né, houve um déficit. Então, o Putin tem esse rigor fiscal e uma situação de dar inveja ao Paulo Guedes, né? Então, essa mistura peculiar desses dois componentes, né, elementos de estímulo do tipo keynesiano, nacional desenvolvimentista, com um grande conservadorismo fiscal. Eu vou parar a partilha, porque agora nós vamos falar dos componentes políticos. Esse sistema, como eu falei, não pode ser visto apenas pelo prisma econômico. O projeto do Putin envolve um componente geopolítico forte. E esse projeto do Putin, ele não surgiu na base do erro e acerto quando ele chegou ao poder. Na verdade, ele já tinha sido desenvolvido pelo Putin antes. O Putin fez uma tese de doutorado, vamos chamar assim, porque o sistema educacional da Rússia é um pouco diferente, né? Ele fez um doutorado em ciências econômicas, aliás. E na sua tese de doutorado, que foi nos anos 90, sob Yeltsin, na época da grande crise econômica, e que o modelo Yeltsin, nós sabemos, é bem diferente, é um modelo baseado no liberalismo econômico. O Yeltsin abriu o mercado russo para concorrência estrangeira, e isso levou a um grande decréscimo no setor produtivo. Então, o Putin, na sua tese de doutorado, que se referia às regiões da Rússia, ele propôs um modelo que era um modelo de reapropriação, talvez até com reestatização do setor de petróleo e combustíveis, para usar esse setor de combustíveis para alavancar a economia russa. Era um modelo diferente do modelo Yeltsin no momento, que era um modelo mais liberal, que estava, inclusive, privatizando o setor petrolífero. Eu estou chamando a atenção por isso, primeiro, para saber que o Putin, quando chegou ao poder, ele já tinha o projeto que nós vamos descrever posteriormente de maneira mais completa, pronto. Não foi uma questão de erro e acerto, ele foi tateando até chegar a ele. Na sua tese de doutorado, isso aí já estava inútil, né? Também uma outra coisa, chamando a atenção essa tese de doutorado, o Putin, ele é uma pessoa inteligente, mas ele não é um grande intelectual. Eu não acho que essa ideia da tese tenha vindo meramente da cabeça dele, como um pensador solitário. Na verdade, o Putin, ele vem do setor de segurança do país, né, o chamado Silaviki. Silaviki são as pessoas que são egressas, que vêm, ou que estão nos setores de segurança, setor militar,
O regime Putin, muitos notaram isso, né? Quando Putin chegou ao poder, ele chamou muitos pessoas desse setor, do Silaviki, né? Do setor de segurança militar, algo como o Bolsonaro, né? Que chamou muitos militares também para o governo. O Putin também fez isso. E eu acredito que, na verdade, eles já estavam, nessa época, discutindo entre eles um projeto alternativo ao projeto liberal, alguns podem dizer até neoliberal, do Yeltsin, né? Que era um projeto... E aqui eu vou defender um pouco o Yeltsin, né? O Yeltsin adotou a terapia de choque na privatização dos anos 90, que foi o maior processo de privatização da história, e que foi feito de uma forma extremamente rápida pela terapia de choque. E muitos diziam que, se tivesse sido feito de uma maneira mais lenta, gradual e segura, trazemos aqui para a nossa realidade histórica brasileira, teria resultados melhores, com menos desequilíbrios. Mas aí eu vou chamar a atenção que o próprio modelo Yeltsin também tinha um componente político. A adoção da terapia de choque nos anos 90, na verdade, foi uma decisão política, não econômica. Por quê? Porque o objetivo era chegar ao capitalismo, instaurar alguma forma de capitalismo na Rússia através da privatização. E eles chegaram à conclusão que essa privatização tinha que ser rápida, para não dar tempo das forças contra a privatização, contra a ida ao capitalismo, se reagruparem e, de repente, interromper o processo de privatização. Então, a terapia de choque foi uma decisão política, né? Mas causou grandes desequilíbrios, e o liberalismo econômico, né? Aquela grande crise econômica. Mas não para o Silaviki e para Putin em especial, o problema não era só o decréscimo econômico que tinha que ser resolvido. Aqui nós vamos entrar nos componentes políticos. O sistema Putin tem um componente político e geopolítico muito importante. A questão não é só a economia. A Rússia, e aqui tem um elemento histórico, na Rússia, em russo existe uma palavra chamada держава, que significa potência, no sentido de grande potência. A Rússia, historicamente, sempre foi, no mínimo, uma grande potência, na época do Império Czarista, ou uma das duas únicas superpotências da história, na época da União Soviética. A década de 1990, quando a Rússia esteve enfraquecida e estava praticamente perdendo essa condição de grande potência, foi uma exceção na história, uma pequena exceção em séculos de história em que a Rússia sempre foi uma grande potência. E o Putin, logo depois, também começou a recuperar essa questão da potência da Rússia, né, como uma potência mundial, e não meramente o que queriam que, talvez a Rússia, temiam que a Rússia se transformasse nos anos 90, uma mera potência regional, um Brasil, né, uma subpotência meramente regional, e isso para Putin, e para muitos russos também. Por isso que a popularidade de Putin não pode ser vista, ela foi muito, principalmente no início, pelo lado econômico, mas muitos russos se identificam também com esse projeto por essa questão da державность em russo, né? Державность é a condição de grande potência, que isso está muito na mentalidade russa, por toda essa experiência histórica de grande potência. E perder esse status, para eles, é uma dificuldade difícil de engolir, né? Existem várias teorias de relações internacionais que falam sobre isso também, não só sobre a Rússia. O realismo, principalmente o realismo ofensivo, do tipo John Mearsheimer, ele coloca... John Mearsheimer, esse autor do chamado realismo ofensivo, que as grandes potências têm uma lógica própria, né? As grandes potências, elas tendem a assim, interferirem nos assuntos mundiais. Elas não podem ficar paradas como um pequeno país, não podem ser uma Suíça, ou mesmo um Brasil, né? O próprio crescimento econômico as obriga, elas crescem, têm, pela globalização, têm interesses em outros países e começam a agir o que a teoria marxista, né, de Lenin, por exemplo, chama de imperialismo, né? O John Mearsheimer chama a atenção que a posição da Rússia em relação àqueles países ali ao seu redor, das antigas repúblicas soviéticas, é uma posição normal, não tem nada de anormal, amoral nisso, é uma condição da grande potência, né? Se os Estados Unidos, se a China, por exemplo, começasse a se meter no Canadá ou no México, ao lado dos Estados Unidos, eles provavelmente teriam uma reação muito forte também. Então, o modelo de Putin, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, não sei se isso vai cair bem no Congresso de Economia, é que ele não pode ser visto apenas pela questão econômica. A questão do Putin é recobrar ou manter
esse status de grande potência, né? Ele não pode deixar cair, por exemplo, o arsenal nuclear de ogivas nucleares que a Rússia até hoje, a União Soviética, em termos numéricos, o arsenal russo, o número de ogivas nucleares na Rússia, até hoje é maior do que nos Estados Unidos. A União Soviética tinha passado os Estados Unidos e a Rússia mantém isso até hoje, né? Poderia-se dizer que a Rússia poderia economizar dinheiro acabando com seu arsenal nuclear, mas isso não é uma opção para o Putin, por esse componente geopolítico do seu projeto, né? E aqui duas experiências históricas que são importantes, e eu vou correr porque o meu tempo está passando. Alguns dizem, por que o Putin, agora que acabou o crescimento econômico, por que ele não usa, por exemplo, um populismo econômico, né? Abrir a torneirinha do rigor fiscal para tentar comprar a população russa? Isso não é uma opção para ele, pela experiência exatamente dos anos 1990. Né? O Yeltsin abriu a torneiria nos anos 90, tentando... não usou o rigor fiscal, ao contrário, como eu falei, nos anos 90 era muito parecido com os anos 80 no Brasil. Você tinha ciranda financeira, overnight, emissão de títulos de curtíssimo prazo a altos juros, e isso levou a corrida aos bancos e ao fundo do poço em agosto de 98, que completamente desacreditou Yeltsin em relação aos russos. O Putin não quer que aconteça isso. E não quer que aconteça isso, novamente, não só pela questão econômica, para não ter o fim do que o Yeltsin levou no final de descrédito, mas também pelo componente político. Ele quer um Estado forte na Rússia. E para manter esse Estado forte, esse exército, por exemplo, ele tem que ter uma situação macroeconômica, fiscal forte, para poder bancar esse aparato estatal que é importante, né? Então, a própria experiência dos anos 90 não vai fazer com que Putin mude um desses pilares, que é o rigor fiscal muito grande do seu sistema. E a outra experiência histórica, né? A outra grande pergunta é se faz, como é que ele vai fazer com a questão do crescimento econômico para reativar? Será que ele vai fazer uma grande reforma radical do seu sistema, de dentro, né? Para que não façam de fora? E aí a outra grande experiência histórica. Alguns identificam a situação atual da Rússia, né, de grande estabilidade macroeconômica, mas sem crescimento econômico, sem, né, grande crescimento econômico. Alguns dizem que isso é muito parecido com a era Brezhnev, nos anos 60, na União Soviética, né, em que a União Soviética, depois de ter crescido muitas décadas, crescimento econômico muito alto, décadas de 30, 40, 50, grande parte da de 60, nos anos 70 e 80 entrou numa certa estagnação, não havia grande crescimento econômico. E aí, na perestroika, o Gorbachev tentou resolver esse problema, porque ele se via em competição constante com o Ocidente avançado, e para ultrapassar o Ocidente avançado não poderia continuar crescendo a 2%, 3% ao ano, teria que crescer muito mais rápido como antes. E o Gorbachev, para resolver esse problema da desaceleração econômica, fez reformas muito radicais no sistema que objetivamente levaram ao fim do sistema, né? Houve a desagregação da União Soviética. Essa experiência histórica também foi assimilada por Putin. O Putin nunca vai fazer, por exemplo, adotando populismo econômico, uma reforma tão radical do seu sistema para reativar o crescimento econômico, né, uma situação parecida com a de Gorbachev, que possa pôr em risco o próprio sistema. Ou seja, o Putin não vai ser o Gorbachev do sistema atual, né? Ele já fez vários comentários sobre isso. Então, eu tenho que terminar aqui, porque o meu tempo já está passando. Eu só queria, então, deixar esses pontos. Havia muitos outros pontos que eu poderia discutir, mas, pelo tempo, o sistema atual do Putin não pode ser visto meramente pelo prisma econômico, existe esse componente político e geopolítico que é muito importante para ele. O sistema Putin, que é baseado nessa mistura de estímulos fiscais, estímulos do tipo keynesiano, nacional desenvolvimentista, com um grande conservadorismo fiscal, ele não vai se arriscar a uma reforma estilo Gorbachev, né, que possa pôr em risco o sistema. E ele tem que ser visto, esse componente político é muito importante, né, mesmo na análise econômica. O tempo está passando, eu agradeço e espero que isso possa contribuir para futuras discussões. Um grande abraço.